bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Eu sou a Graziela Siqueira, peço licença para entrar na sua casa e te trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. Veja agora os destaques dessa edição do Manhã Todo Dia. A Petrobras anuncia reajuste de 12% para a gasolina. Omar diz que não vai antecipar os feriados. Santa Bárbara do Oeste confirma a segunda morte por coronavírus. Sumaré chega a 135 casos confirmados do novo coronavírus. Tudo isso e muito mais agora no Manhã Todo Dia. A Petrobras informou nesta quarta-feira, dia 20, às distribuidoras que vai aumentar a gasolina em 12% a partir da quinta-feira, dia 21. Hoje é o terceiro aumento em maio, seguindo a recuperação do preço do petróleo na mercadoria internacional. De acordo com a Ambicom, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o aumento será de 13 centavos e 50 por litro. A medida agrada a importadores e também o setor de etanol, que reivindica aumento no valor da gasolina para reduzir as perdas com as vendas observadas desde o início da pandemia, quando o combustível fóssil caiu cerca de 5% nos postos de abastecimento. Recentemente, a Petrobras elevou também o preço do diesel em 8% e o primeiro aumento após o início da pandemia. Esse reajuste passou a valer a partir de terça-feira, do dia 19. Depois de ter chegado a ser cotado abaixo de $20 o barril em meados de abril, o petróleo iniciou, na semana passada, uma escalada de alta motivada pela volta de algumas economias após meses de retratação decorrentes da pandemia do coronavírus. Nesta quarta, o petróleo tipo Brent, para os contatos de julho, operava em alta de 2,91%, há pouco cotado a $35,66 o barril. E agora, o prefeito de Americana, Omar Najjar, do MDB, descartou a antecipação de feriados no município nos moldes como está sendo feito em São Paulo para melhorar os índices de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, sancionou um projeto de lei que antecipou os feriados de Corpus Christi, de 11 de junho, e da Consciência Negra, 20 de novembro. Com isso, entre esta quarta, do dia 20, e domingo, dia 24, a cidade vive um feriado prolongado. Na sexta-feira, dia 22, haverá ponto facultativo. Omar descartou essa hipótese. O único feriado que pode ser adiantado é o 9 de julho para acompanhar o que quer o governador João Dória, do PSDB. Um projeto de lei será votado nesta quinta-feira, dia 21, hoje, na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para discutir a proposta. Se for aprovado pelos deputados, o próximo feriado de julho será antecipado para a próxima segunda-feira, dia 25. Esse seria o único feriado que a Americana adiantaria, segundo Omar. E essa decisão para São Paulo acho importante, mas no interior não é o caso. Andei conversando com colegas nossos, prefeitos da região, e eles vão manter os dias normais, somente respeitando o feriado, que foi antecipado para segunda-feira, o 9 de julho, disse o chefe executivo. O único feriado que pode ser adiantado na cidade é o 9 de julho, que será comemorado na próxima segunda-feira em todo o estado, caso o projeto em pauta na Lesp seja aprovado. O objetivo da antecipação dos feriados é aumentar o isolamento social, que tem ficado abaixo de 50% no estado de São Paulo. Aos finais de semana e feriados, o percentual costuma subir para a casa dos 55%. O ideal para conter a disseminação da Covid-19 é um isolamento de 70%, segundo as autoridades da saúde. E a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste informou nesta quarta-feira, dia 20, a segunda morte provocada pelo novo coronavírus na cidade. A paciente era uma mulher de 44 anos, moradora da Cidade Nova, e estava internada na UTI, a unidade de terapia intensiva, do Hospital Santa Bárbara. Ela morreu nesta quarta-feira, não há informações se ela sofria de comorbidades. A primeira morte no município foi registrada no dia 17 de abril. O paciente era um representante comercial, Claudinei Clemente, de 50 anos.
Ele estava na UTI do Hospital São Francisco, em Americana. A cidade tem 30 casos que testaram positivo, dos quais 11 estão curados. A Secretaria de Saúde do município, Lucimeire Cristina Coelho, está entre as pessoas que testaram positivo para a doença. Sobre as altas dos pacientes, na semana passada, 2 pacientes internados no Hospital Santa Bárbara com Covid-19 tiveram alta. O primeiro foi um homem de 41 anos que foi liberado na sexta-feira. O outro paciente é um homem de 55 anos que teve alta no sábado. Não há informações se eles estavam em leitos de UTI ou enfermaria. E na região, com a morte dessa paciente, a RPT, região do Polo Têxtil, chega a 26 vítimas fatais pela doença. No total, há 367 casos positivos nas 5 cidades da região. Lamentamos a perda. E ainda sobre Covid-19, Sumaré chegou aos 135 casos confirmados do novo coronavírus. Nesta quarta-feira, dia 20, o município informou 6 novos positivos, dos quais um paciente está internado. Trata-se de um homem de 66 anos que sofre de comorbidade. Ele está internado na UPA, Unidade de Pronto Atendimento Macarenco. Os demais pacientes que foram incluídos no boletim desta quarta são 2 mulheres, de 47 e 48 anos, e 3 homens, de 31, 55 e 22 anos. Sumaré é a cidade da RPT, região do Polo Têxtil, com mais casos positivos de coronavírus. 5 moradores do município morreram em decorrência da doença. E sobre o hipoclórito, a Prefeitura de Sumaré tem realizado ações de desinfecção com hipoclórito de sódio em locais de uso comum, onde há maior circulação de pessoas. Nesta quarta, o produto foi aplicado na região da área cura. O município destacou que a solução vem sendo aplicada na cidade desde março para o enfrentamento da pandemia. O hipoclórito de sódio é indicado pelos órgãos de saúde por apresentar bom desempenho na eliminação do coronavírus. E agora, vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Manhã Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia você que ligou a sua TV agora aqui no canal 14.1, TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora confira a previsão do tempo com Larissa Magalhães, do Clima Tempo. Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco ainda vai predominar sobre a região sudeste do país. Tem previsão de chuva apenas no extremo norte do Espírito Santo. Chove em vários momentos do dia, tem muita nebulosidade e poucas aberturas de sol. Entre a região de Vitória e de Araçuaí, o sol aparece entre muitas nuvens. Nas demais áreas da região, previsão de sol forte e nenhuma chuva. No interior paulista, no extremo sul de Minas Gerais e região do Triângulo Mineiro, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. A temperatura está em elevação em grande parte da região. A mínima prevista em São Paulo é de 14, calor à tarde com máxima de 27 graus, mínima de 14 e máxima de 30 graus no Rio. A Prefeitura de Piracicaba tem até 48 horas para adotar medidas para que todo o seu comércio volte a funcionar, inclusive os que não são essenciais. Na decisão da primeira vara da Fazenda de Piracicaba, o juiz Vander Pereira Rosseto Júnior argumentou que o cenário na saúde municipal em relação ao novo coronavírus está controlado e favorável e que a situação na economia é catastrófica. Ele disse ainda que continuar com o comércio parado é impor o fechamento das empresas, com inúmeras perdas de emprego. Desta maneira, ele atende a um pedido feito pela ACIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, CDL, Câmara dos Dirigentes, Lojistas de Piracicaba e Sincomércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba. Em órgão, entraram com pedido de consideração de uma tutela indeferida em 29 de abril sobre a reabertura do comércio. Para voltar a funcionar, os estabelecimentos terão de adotar medidas recomendadas pelos órgãos de saúde. Se a Prefeitura não cumprir o que diz a liminar, será penalizada com uma multa diária pelo crime de desobediência.
O juiz destaca na decisão para a reabertura do comércio local a situação favorável e controlada do município, se comparada a outros do mesmo porte, frisando que a maioria dos casos confirmados ocorreram devido à contaminação registrada em 2 asilos da cidade. As entidades se comprometeram a auxiliar na conscientização dos trabalhadores e população sobre o uso de máscaras, distanciamento entre pessoas e limitações de clientes atendidos. Deve haver limitação de membros de uma mesma família no interior das lojas. Os comércios fizeram um levantamento que apontou que as empresas de Piracicaba não registraram casos confirmados do novo coronavírus entre seus trabalhadores. Em seu site oficial, a Prefeitura de Piracicaba se posicionou através do Procurador-Geral do município, Milton Sérgio Bissoli. A Procuradoria-Geral está suscitando a Vara da Fazenda Pública local. O conflito de competência, porque estamos numa situação inusitada. Se acatamos uma decisão do Tribunal de Justiça, estamos desobedecendo a outra, Vara da Fazenda Pública. E vice-versa, afirmou Bissoli. Segundo Bissoli, a decisão gerou um conflito de competência, uma vez que o Tribunal de Justiça, numa ação de inconstitucionalidade, derrubou o Decreto Municipal número 18.253/2020, que flexibilizava o funcionamento de alguns serviços durante a pandemia do coronavírus em Piracicaba, como barbearias, salões de belezas, escritórios de advocacia e contabilidade, entre outros. Agora, a Vara da Fazenda Pública pede um plano de reabertura do comércio. Piracicaba contabiliza 297 casos do novo coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Ao todo, são 19 mortes pela doença. E agora um caso em Hortolândia. 3 homens foram detidos sob acusação de se recusarem a baixar as portas de uma gráfica que funcionava normalmente sem respeitar as restrições da quarentena. O caso aconteceu na última segunda-feira, dia 11, na Vila Real, continuação em Hortolândia. Houve confusão no local. Segundo o boletim, os 3 também se recusaram a assinar a multa e um deles teria xingado os fiscais da prefeitura. Por não ser essencial, o local só podia ter delivery. A gráfica estava de portas abertas com aglomeração e gente sem máscaras. A prefeitura informou também que eles não apresentaram alvará. Segundo a nota, a reação dos responsáveis foi agressiva. A guarda foi chamada. Os 3, de 24, 26 e 30 anos, foram autuados em flagrante por desacato, desobediência e resistência, mas depois de liberado após assinarem o termo em que se comprometem a comparecer ao juízo. A gente tem um vídeo, vamos conferir. Gente, só queria falar para vocês que esse vídeo ele vai estar preto, tá? Mas a gente vai estar conseguindo ouvir o áudio deles e depois seguidamente das imagens do ocorrido. Vamos acompanhar. Passei aqui na frente agora e também estão tudo lá. Para que safado, vagabundo. Fala nossa, cara. Pelo amor de Deus. Vamos marcar uma carreata de última hora e vamos todos nós. Todo mundo ficar ciente aí no grupo, marcar uma carreata. Nós pega e vai, tipo, lançar no grupo. Daqui meia hora carreata. Mas não precisa nem passar lá na frente da van. É bom que eles estão concentrados em todo lugar. Nós começa a falar, ó. 10 horas todo mundo ali no posto novo da BR, ali no Balão de São Vicente. Nós só não desce do carro, não faz nada, só buzina só junta os carros, não para. Vai andando na cidade. Na cidade, na pista. E aí não tem como eles fazer nada. Uma palhaçada aí. A gente que quer voltar a trabalhar, mas tem um perigo de surpresa ainda, cara. Mesmo eu correndo o risco de tomar multa, ser preso, eu vou nessa carreata. Eu queria saber quem que topa aí, quem que vai ainda. Quem que é empresário mesmo, que quer lutar pelos seus direitos mesmo. Eu quero ver aí.
Meu salário. Eu pago o seu salário, porque eu pago imposto. Você tem, não, que só o salário. Se eu faço uma compra, eu estou pagando imposto. Mas não vem pra mim. Não vem pra mim. Isso é questão política, tá? Tudo é questão política. Não vou assinar. Deixa eu só ler aqui, rapidinho. Deixa eu só ler o que está acontecendo. Bom, eu vou interditar se desobedeceu lá pro multo, tá? Não tem problema. Eu já Daqui 3 meses, a gente vai ver isso na próxima eleição. Eu sou confortável. Eu passei em primeiro lugar no concurso. É isso aí que vai ganhar. Cadê o negócio que ela assinou? Isso daí sabe o que é? Porque a mãe é entendeu? Todo mundo A interdição é quando você desse forma aí, tá? Quem você deixa no local assim, você não pode ser Isso aqui é uma ditadura que está virando aqui no Hortolândia. Já falei, Prefeito de Justiça. Vamos fazer Saber se ele vai lá pagar minhas Então, o prefeito foi deixar vocês morrerem, né? Nossa, quem que tá morrendo? Eu não vi, nem Deve ser rápido, então preservar por que não parou tudo? Quantos que tá morrendo de fome? Quantos que tá coisa por aqui? Vamos deixar ele terminar de ver. São quantos proprietários aqui? São 3 irmãos. Ah, tá. Apresenta o alvará, né? Isso é portador. Olha que delícia. Eu posso te botar agora, cara. Pode comprar tudo, você pode fazer o que você quiser. Eu Não é seu direito, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você Tá terminando de ler. Não quer assinar. Não é porra nenhuma. É pra isso que você serve aqui, né? Olha, se você continuar, eu vou te botar. Pode fazer. Como que eu vou pagar? Ela tá montando, só pra disso. Segura aqui, seu Felipe, eu vou pegar minha bola. Eu tô indo contra vocês. Você vai continuar indo contra mim, não? Você não chegou aqui e aplicou a multa. Você não chegou aqui e aplicou a multa. Você não tá mudando. De quem é a culpa? E ainda em Hortolândia, a Prefeitura de Hortolândia confirmou na noite desta terça-feira, dia 19, a 13ª morte provocada pelo novo coronavírus. Com esse óbito, a RPT, região do Polo Têxtil, chega a 25 vítimas fatais da doença. O paciente era um homem de 57 anos que estava internado no HC, o Hospital das Clínicas da Unicamp. Ele morreu no dia 14 de maio e o resultado positivo para coronavírus foi recebido pela Prefeitura na segunda-feira, dia 18. Segundo o município, ele começou a apresentar os sintomas no dia 20 de abril. Foi internado no dia 22 e houve coleta de material para o exame no dia 23. O homem sofria de outras comorbidades. É com pesar de tristeza que informamos a 13ª morte por coronavírus em Hortolândia. Prestamos nossa solidariedade e nossos sentimentos à família e amigos, divulgou a Prefeitura. O nosso Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus atua diariamente para evitar o crescimento agressivo do contágio do Covid-19 e proteger a vida das famílias em nosso município, finalizou o governo municipal. A cidade tem 118 casos confirmados, dos quais 85 estão curados, 13 morreram e uma está internada na unidade respiratória da UPA, unidade de pronto atendimento. Em Nova Hortolândia, em enfermaria, um está internado na enfermaria do Hospital Municipal Mário Covas e 10 internados em UTI fora do município. A Prefeitura de Hortolândia inaugurou na segunda-feira a primeira ala de UTI do Hospital Municipal de Maternidade Mário Covas. A cidade passou a contar com 10 leitos para atendimentos de casos de alta complexidade. Um deles é adaptado para pacientes que tenham várias patologias associadas e precisem de isolamento total. Segundo a Prefeitura, cada leito é equipado com monitor multiparâmetro, bomba de infusão e ventilador mecânico, fundamental para atendimento de pacientes com sintomas de síndrome respiratória aguda grave, provocada pelo coronavírus. E agora eu tenho uma dica para você que está trabalhando nessa quarentena, ou esqueceu seu almoço, ou até mesmo não sabe onde almoçar hoje. Para você que também está em casa e quer pedir uma comida quentinha, caseira, feita com todo amor, é na Arte e Sabor. Eles atendem pelo iFood também. O endereço, coloca na tela para mim, por favor, o telefone e o endereço.
só para mim falar aqui para o pessoal. Então é 983418376, faça o pedido pelo WhatsApp ou pelo iFood. Ele fica na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 88, no centro de Americana. E vamos agora a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Manhã Todo Dia. Bom dia a você que ligou a sua TV aí agora no canal 14.1 digital da TV Todo Dia e nos acompanha pelas redes sociais ao vivo. Eu só vou pedir para a direção de imagem colocar para mim o WhatsApp da TV aqui na tela, por favor, porque eu tenho um convite para você que é empresário, autônomo, que gostaria de divulgar os seus serviços e produtos aqui na TV Todo Dia. Envie uma mensagem pelos números de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. E a nossa equipe de departamento comercial estará de prontidão para tirar as suas dúvidas e te ajudar a alavancar as suas vendas. A TV Todo Dia, apoiando os pequenos e grandes comércios. E agora, uma pesquisa de sondagem industrial mostra um recuo sem precedentes na atividade industrial brasileira na passagem de março para abril deste ano, devido aos efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus, informou ontem, dia 20, a Confederação Nacional da Indústria, CNI. O índice de evolução da produção registrou 26 pontos em uma escala de 0 a 100. Nesta metodologia, os valores abaixo de 50 pontos mostram queda. A nova contração da atividade industrial provocou o recuo de 9 pontos percentuais da utilização da capacidade instalada de março para abril, indo para 49%. Esse dado indica que mais da metade da capacidade instalada da indústria ficou ociosa em abril, e a forte queda de número de empregados levou o índice para 38,2 pontos em abril, bem distante da linha divisória de 50 pontos. Esse é o menor de toda a série mensal iniciada em 2011. A maior disseminação da crise entre as empresas no mês de abril era esperada, pois no início de março grande parte da indústria ainda não tinha sentido a queda na demanda. Em abril, as empresas passaram todo o mês sobre os efeitos das medidas de distanciamento social, disse o gerente executivo de pesquisa e competitividade Renato da Fonseca em nota. E apesar disso, acrescenta a CNI os índices que medem as expectativas que tiveram uma ligeira melhora. No entanto, essa melhora já era esperada, em razão da forte queda dos meses anteriores. E as expectativas é que o índice de expectativa de demanda registrou crescimento de 3,2 para 35,1. Indicadores abaixo de 50 pontos retratam pessimismo do empresariado, ou seja, a expectativa é que a queda na demanda tenha uma queda ainda maior. O índice de expectativa de número de empregados cresceu 2,9 na comparação com abril e foi para 38,1, enquanto o de compras de matérias-primas cresceu 1,4 para 34,7 pontos. Segundo a CNI, o índice de intenção de investimentos reflete os efeitos da pandemia sobre a atividade, a elevada incerteza e o consequente pessimismo dos empresários. O índice praticamente não se alterou em maio, após a forte queda em abril. O indicador havia recuado de 58,3 pontos em março para 36,7 em abril e agora encontra-se em 36,9. E agora, a Goodyear, multinacional norte-americana, fabricante de pneus e uma das maiores indústrias de Americana, informou que um funcionário da fábrica da cidade testou positivo para o novo coronavírus. Não há informações sobre seu estado de saúde. A empresa garantiu que as medidas de segurança foram adotadas. A Goodyear confirma que um associado que trabalha em nossa fábrica de Americana foi recentemente diagnosticado com a Covid-19. Após o diagnóstico, implementamos o protocolo de resposta específico para a situação, que inclui a avaliação da exposição a outros associados e a limpeza e desinfecção profissional das instalações, disse a empresa nesta terça-feira. E junto com a fonte que tem contato com os funcionários da fábrica e que não quis se identificar, que além do trabalhador que testou positivo, ao menos outros 3
que trabalham diretamente com ele foram afastados por precaução. Mas a precaução é: e quem pegava o ônibus junto? Não teve contato? O refeitório que usava todo mundo não teve contato? Questionou a fonte. O funcionário com coronavírus trabalhava na construção de pneu de caminhão, mas o setor não foi confirmado pela Goodyear. Inicialmente, a suspeita era de que o funcionário estivesse com dengue, mas o teste indicou coronavírus. A confirmação foi informada aos trabalhadores nesta segunda, acompanhada de orientação para reforçar os cuidados para evitar a contaminação. O funcionário que testou positivo e os outros que trabalham com ele estariam afastados desde o dia 12 de maio. A empresa não confirmou as datas. A prefeitura foi questionada se o caso foi incluído nas estatísticas do município, mas não respondeu nesta terça. Sobre a suspensão de contratos dos funcionários, anunciada em abril, foi prorrogada por mais 30 dias. A informação é do vice-presidente do Sindicato da Borracha de Americana e Região, Ednelson Azevedo de Souza. Ele explicou que cerca de 50% dos funcionários estão trabalhando e que as regras de segurança estão sendo seguidas. Em relação ao funcionário com Covid-19, Ednelson disse que na noite de ontem que o sindicato não tinha conhecimento do caso na fábrica. Em abril, a multinacional anunciou que suspendeu os contratos de trabalho dos funcionários por 30 dias, como estratégia para lidar com a crise provocada pelo coronavírus. Com a medida tomada com base em medida do governo federal, a empresa ficou responsável, em média, por 60% do salário, enquanto 30% foram complementados por meio do seguro-desemprego. E agora, com foco em 22 de incêndio, com 22 focos de incêndio registrados neste mês, mais de um por dia, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste fez um apelo à empresa Raízen para que fiscalizasse as queimadas em áreas de plantio de cana. Nós falamos essa semana desse caso e agora novamente a Prefeitura notificou. A administração diz que as chamas se intensificam em um período delicado por causa da pandemia do novo coronavírus, já que o vírus pode afetar o sistema respiratório e a fumaça proveniente dos incêndios também. A empresa diz que monitora diariamente seus canaviais e combate o fogo. A Prefeitura diz que enviou ofício na última sexta por causa do aumento nos incêndios, mas o governo não informou qual foi o número dos casos no mesmo período do ano passado para comparar com os registros em 2020. Segundo a Prefeitura, os episódios registrados demonstraram de forma inequívoca que não são queimadas pontuais e isoladas, comuns em períodos de estiagem, e sim incêndios nos canaviais atingindo grandes extensões com consequente poluição atmosférica. Por meio de sua assessoria, a Prefeitura informou que todo caso do tipo de registro em canaviais é imediatamente comunicado à Raízen. Segundo a Prefeitura, não houve flagrante de ninguém ateando fogo até o momento. E em resposta, a Raízen informou em nota que monitora diariamente os canaviais para combater incêndios de origem desconhecida ou acidental, com aqueles causados por fogueiras ou cigarro perto de cidades e rodovias. Sobre a incidência de focos registrados em Santa Bárbara, a empresa informou que, devido ao período de seca, intensificou os cuidados de fiscalização, disponibilizando brigadas específicas com carros leves para alcançar os locais de incêndio rapidamente. Disse ainda que comprou novos abafadores e caminhões-pipa para esta área e que, quando necessário, utiliza as melhores técnicas para combater as chamas em seus canaviais. A empresa ainda disse que não queima cana e que segue estritamente as diretrizes do protocolo agroambiental Etanol Mais Verde, que determina a eliminação no uso do fogo na colheita no estado de São Paulo. E agora uma notícia pouco triste. Uma idosa de 71 anos, moradora da Casa de Repouso Flor de Lis, em Americana, está internada na UTI, a unidade de terapia intensiva, de um hospital particular com suspeita do novo coronavírus. Outras duas residentes da instituição testaram positivo para a doença. Uma delas tem 69 anos e está internada em um hospital particular, enquanto a outra, que tem 77 anos, está em isolamento domiciliar. A vigilância epidemiológica foi notificada
por um hospital particular na quinta-feira, dia 14, sobre uma paciente de 69 anos com suspeita para a doença, moradora de uma casa de longa permanência para idosos. Uma outra idosa de 77 anos, residente na casa, testou positivo para a Covid-19 na sexta-feira, dia 15, e por meio de um exame PCR de laboratório particular, feito por intermédio da família, com o resultado positivo das pacientes, a Casa de Repouso notificou a vigilância e realizou testes rápidos de laboratório particular nos funcionários e idosos. Os testes deram negativo. Contudo, a vigilância epidemiológica coletou o exame PCR de funcionários e idosos que apresentaram sintomas. Aguardam o resultado desses exames 13 pessoas ligadas à Casa de Repouso, 4 funcionários, todos afastados do trabalho. A paciente de 71 anos internada e 8 idosos em isolamento na Casa de Repouso, 2 idosos de 76 e 1 de 77 e 4 idosas de 84, 81, 87 e 91 anos, além de 2 idosas com 92. A vigilância informou que o local foi fiscalizado e estava cumprindo todas as recomendações de prevenção ao coronavírus. Por orientação da vigilância epidemiológica, a idosa que já teve resultado positivo está isolada dos demais, assim como o grupo de idosos suspeitos que aguardam resultados do exame PCR estão separados dos assintomáticos. Todos os residentes da casa e familiares foram informados sobre as ocorrências, afirmou a vigilância. E com tristeza, uma funcionária da Casa de Repouso, que preferiu não se identificar, contou que as medidas de segurança estão sendo adotadas desde o início de março. Todos os cuidados necessários foram feitos. A gente estava fazendo o trabalho direito e não imaginou que, infelizmente, esse vírus iria entrar aqui de alguma maneira, afirmou. É muito triste até para a gente que é profissional da saúde estar aqui cuidando deles, mas a gente vai para casa, temos família, estamos isolados de nossa família também, disse a funcionária. Os funcionários da Casa de Repouso Flor de Lis estão usando equipamentos de segurança, como máscaras e luvas, e trocando de roupa quando iniciam os trabalhos. Além disso, as visitas de familiares aos moradores foram interrompidas. Infelizmente, a gente sabe que essa pandemia, até em outros países, acometeu muitas clínicas de idosos. Infelizmente, aqui em Americana, acometeu a nossa. Poderia ser outra. Estaríamos tristes da mesma forma, lamentou a funcionária. A reportagem não conseguiu conversar com o proprietário da Casa de Repouso, que não estava no local no momento da ligação. E por unanimidade, o Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, dia 20, o projeto que inclui casos de morte por Covid-19 na cobertura de seguros de vida. O texto também impede que as operadoras suspendam ou cancelem os contratos por falta de pagamento durante a pandemia do novo coronavírus. A matéria segue para apreciação da Câmara dos Deputados. Segundo o projeto, os seguros de assistência médica de vida ou de invalidez permanente ficarão proibidos de registrar a cobertura a qualquer doença ou lesão decorrente da pandemia. Além disso, os seguros não poderão impor aumento do preço no valor pago pelo segurado no período de calamidade pública. O único ponto de discordância na discussão da proposta entre os senadores foi o artigo que impede que os seguros de vida cancelem ou suspendam os contratos por falta de pagamento para Exalc e Lucas do PSDB-DF. O trecho poderá ser corrigido. E de acordo com o texto, após o fim do período de cancelamento da calamidade pública em vigência prevista 31 de dezembro, a operadora do plano de saúde ou seguradora de seguro de vida deverá possibilitar o parcelamento de débito pelo consumidor antes de prosseguir com o processo de suspensão ou cancelamento. A proposta estabelece também que o prazo máximo para o pagamento da indenização é de 10 dias corridos, contados a partir do pagamento do protocolo na entrega de documentação necessária. E vamos agora saber como está o trânsito. Recebemos algumas informações ao vivo aqui, deixa eu pegar para vocês. Para você que está indo trabalhar agora, vamos lá. Um ponto de lentidão na Rua Limeira, de Santa Bárbara do Oeste, entre a Rua Goiânia e a chegada da Avenida São Paulo. Então, tem um ponto de lentidão na Rua Limeira, de Santa Bárbara do Oeste, entre as ruas Goiânia e até a chegada da Avenida São Paulo. E a SP-101 tem lentidão desde a Rua Mário Enrolato, em Hortolândia, até a chegada do trevo
Bosch, em Campinas. Em vários pontos da Avenida John Boy Dunlop, em Campinas, há diversos pontos de lentidão no sentido centro devidos às obras do BRT. Encerramos essa edição. Eu agradeço você pela companhia. Eu te espero amanhã aqui às 7h15 no canal 14.1 da TV Todo Dia e ao vivo também pelas redes sociais. Obrigada.